A Olimpíada Brasileira de Astronomia acontece todo ano desde 1998. Só no ano passado, mais de 187 mil alunos participaram. Foi também em 2005 que a OBA, como ela é conhecida, passou a abranger conceitos de astronáutica e a se chamar Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Vamos ver onde começa todo este trabalho que já classificou alguns de nossos alunos para a Olimpíada Internacional de Astronomia. Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em uma das salas do Instituto de Física, um grupo de alunos organiza um material de divulgação da 9ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e de Astronáutica, a OBA. Esse material é composto de um cartaz, de um calendário, de uma divulgação do Laboratório Nacional de Astrofísica, do regulamento, de uma atividade para preparação para a Olimpíada, uma carta para os professores representantes e uma inscrição para os alunos. A Jornada Espacial é um dos frutos da OBA. Ela foi criada a partir de uma parceria com a Agência Espacial Brasileira. Em 2005, os 22 alunos com melhor desempenho nas questões de astronáutica apresentadas na Olimpíada foram para a jornada em São José dos Campos, acompanhados dos professores. Eles visitaram as instalações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e do Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial, o CTA. Lá, o grupo pôde conhecer experimentos e projetos, além de participar de atividades ligadas à cultura espacial. O astrônomo Jaime Vilas da Rocha é um dos coordenadores da Olimpíada e explica como é desenvolvido este projeto, que já atingiu cerca de 15 mil escolas brasileiras em 8 anos. As escolas se cadastram e cadastram professores que irão aplicar nas suas escolas a prova que nós enviamos. A prova é realizada no mesmo horário nacionalmente, após o que nós enviamos o gabarito, o professor que aplicou a prova, ele mesmo corrige a prova e nos remete então a listagem completa de todos os participantes com as respectivas notas e as 10 melhores provas para que a gente possa conferir como foi de fato levada a cabo a correção. Guilherme de Santa Catarina, Carla de São Paulo, Bruno do Rio de Janeiro e Felipe do Espírito Santo são alguns alunos que se destacaram na OBA e, por isso, chegaram até a Olimpíada Internacional de Astronomia. Já tem um histórico de mais ou menos o que cai numa internacional, né? Aí a gente começa a fazer pesquisa, começa a aprender, a gente separa... Bom, eu fiz um cronograma de estudo, tipo, eu separei cada matéria, estudava com vários professores diferentes. Eu estudei também com um amigo meu, Felipe, que ele tinha ido no ano anterior. Uma experiência a mais para a gente poder aprender e tal. A OBA oferece medalhas para os que mais se destacam, faz doação e empréstimo de telescópios, distribui lunetas e materiais didáticos e envia certificado de participação para todos os alunos, professores e diretores. A gente utiliza o contexto Olimpíada para realizar menos do que uma competição, mas para levar diretamente essa informação. A gente não exige do aluno conhecimento prévio de astronomia, e esse aqui é o ponto fundamental. A gente, em geral, trabalha com provas adequadas ao que se espera de um aluno de determinada série, a partir da capacidade de entendimento de texto e de raciocínio do aluno. E quem já participou da OBA destaca a importância do projeto. Em primeiro nível, a OBA contribui para a educação no Brasil. A astronomia não é uma matéria ensinada em praticamente lugar nenhum, apenas um capítulozinho ou 2 nos livros de geografia, quando a pessoa está na 5ª série, mais ou menos. Então, assim, primeiro é a contribuição intelectual. Primeiro eu já participava de Olimpíada de Matemática, né, desde 2000, quando eu estava na 6ª série. Aí na 8ª série foi divulgado no colégio Olimpíada de Astronomia e eu resolvi participar, porque na de Matemática eu tinha ido bem, né, tinha conseguido bons resultados. Aí resolvi tentar de Astronomia também. Na verdade, eu cheguei na faculdade tendo uma certa vantagem de já saber muitas coisas de antes por causa da Olimpíada. Em 2005, a Olimpíada, que até então era só de astronomia, passou a ser também de astronáutica. Desde o ano passado, nós estamos associados à Agência Espacial Brasileira. Por quê? Dar informação de que este país possui, sim, um projeto espacial completo, um programa espacial completo.
Foi o foguetinho que a gente comentava no bloco anterior. Professor Canário, você me contava aqui que na última sexta-feira, no dia 12 de maio agora de 2006, foi realizada a 9ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e de Astronáutica. Queria que o senhor fizesse um balanço dessa competição aí. Quantos alunos participaram, quantas escolas envolvidas? Para a nossa surpresa, em 2006, tivemos mais do que o dobro de escolas cadastradas para participarem desta 9ª edição. No ano passado, tínhamos cerca de 5.500 escolas cadastradas para participar. Este ano estamos com 11.500 escolas, para as quais enviamos a prova com cerca de 3 semanas de antecedência, para que, chegando lá, tirassem cópia em número igual de alunos interessados em fazê-la. E no dia 12, sexta-feira, houve, então, a realização dessas provas em todas as escolas que estavam cadastradas, em todos os estados do Brasil. Temos as participações de escolas do ensino fundamental e ensino médio, escolas públicas, particulares, urbanas e rurais, ou seja, de todo o espectro. Desde o aluno que está lá na primeira série do ensino fundamental até o último do ensino médio, são participantes. Agora, a gente tem um ponto interessante que em determinado momento do vídeo ali o entrevistado diz que não é exigido conhecimento prévio de astronomia. Eu fico pensando que muitos professores podem ter receio até de fazer a inscrição da escola, dos alunos na Olimpíada, por medo do que vem aí nessa prova, né? Como é que essa prova é, de fato? Sim, acho que a principal tarefa é vencer o medo do professor de participar. Como disse um dos alunos entrevistados, o Felipe, a astronomia não é uma disciplina regular. Ela é ensinada em maior quantidade na 5ª série em geografia. Então sabemos que esses conteúdos de astronomia, e muito menos astronáutica, é muito pouco ensinado. O livro didático é muito restrito nesses conteúdos. Então não adianta você fazer uma prova para querer saber o que o aluno sabe. Então o objetivo da Olimpíada, na verdade, é usar este apego que o ser humano tem por Olimpíadas para ensinar a astronomia para ele, para ensinar os conceitos da astronáutica, para mostrar o que o Brasil está fazendo em astronáutica. Então, esse é o nosso objetivo, usar a Olimpíada como um veículo e ensinar ao aluno e indiretamente ao professor, que é o grande parceiro da Olimpíada nas escolas. Ok. Temos agora a participação por telefone da Maíra, do Paraná. Tudo bem, Maíra? Boa noite. Meu nome é Maíra e a pergunta é do aluno Rafael. Quais as vantagens para o Brasil, enquanto país subdesenvolvido, em ter um projeto espacial completo? Baseado no acidente de Alcântara, podemos dizer que nosso projeto espacial será frágil em comparação a outros países? Obrigado, Maíra. Obrigado também ao Rafael aí, prestando atenção, ligados no Salto para o Futuro. E Milton, vou juntar a pergunta da Maíra e do Rafael com essa pergunta aqui da Luzia, que é cursista do Salto para o Futuro, da TV Escola de Anápolis. Luzia nos enviou um e-mail e ela diz: o Brasil é um país que está em desenvolvimento tecnológico. E qual a contribuição que o astronauta brasileiro, que a ida do astronauta brasileiro ao espaço pode trazer para que o Brasil possa se expandir? Aí eu acho que a gente juntando está falando do mesmo vamos assunto. falar então do programa como um todo, né? Qual é a importância do Brasil ter um programa espacial e qual foi a importância do voo do astronauta dentro desse conceito, dentro desse contexto. Então, em primeiro lugar, como eu já estava falando, eu já falei aqui na minha introdução, hoje em dia a atividade espacial ela já está praticamente em todas as áreas da atividade do nosso país. Não só de outros países, mas principalmente do nosso país mesmo. Hoje, o Brasil, ele não pode prescindir, ele não pode deixar, por exemplo, de tomar conta da sua floresta amazônica. Então, o país não pode simplesmente parar de medir o desmatamento, parar de cuidar dos rios. Existe essa questão da água, né? A água como uma fonte de recurso que pode terminar. E que nós gastamos e que nós sujamos e poluímos. Então, outra situação, por exemplo, como eu falei, a questão da meteorologia, que é imprescindível que nós conheçamos corretamente qual vai ser o tempo, qual vai ser o clima para daqui a 3 dias, para daqui a uma semana, como é que varia esse clima e como é que varia o tempo aqui no Brasil, para podermos justamente nos preparar para preparar nossas colheitas, ou nos preparar para acidentes, ou evitar acidentes. Desculpa te interromper, só para a gente poder tentar responder mais as perguntas que estão chegando por e-mail e por fax. A Maíra também questiona se pelo fato do acidente recente em Alcântara, na base de lançamentos de Alcântara, isso tornaria o Programa Espacial Brasileiro frágil. Pelo que você está me dizendo,
Não, os acidentes são... Os acidentes fazem parte desse percurso, quer dizer, não há nenhum país que nós saibamos, por exemplo, os Estados Unidos ou os países da União Soviética, da ex-União Soviética, a Rússia, a Ucrânia, ou a China, por exemplo, que são os principais atores, o Japão, onde não tem havido acidentes. Então, a questão de haver ou não acidentes, a atividade espacial é uma atividade de risco, mas que precisa ser desenvolvida se nós quisermos nos desenvolver. Então, faz parte do caminho para o desenvolvimento essas atividades de ciência e tecnologia. E entre elas se encontra, logicamente, o programa espacial, se encontra o programa nuclear, se encontra o que nós estamos fazendo aqui, que é inspirar as futuras gerações para que estudem, para que se tornem mais tarde físicos, astrônomos, engenheiros, oceanógrafos, carreiras intensivas em conhecimento e que promovam esse desenvolvimento, né? Esse é o futuro que nós queremos e que nós podemos construir para o Brasil. Ok, nós já estamos aqui chegando na reta final do Salto para o Futuro de hoje. Eu gostaria de ouvir, Geraldo, as suas considerações finais sobre o que nós discutimos durante o debate. Pegando aqui o gancho aqui do Milton, eu tenho alunos, por exemplo, que fizeram a prova de astronomia, né? E eles, muitos alunos já entraram na Universidade de Brasília para fazer física, né? Então, para o aluno, esse programa, ele desperta no aluno essas carreiras de ciências, de matemática, né? Engenharias, e o país precisa de técnicos nessa área. Não é uma demanda muito grande e poucos técnicos. Então é importante para o país, né, esse programa, inclusive na formação dos professores, na formação continuada, e também no despertar do aluno, né, para essas áreas. Certo, ok, Geraldo, obrigado. Professor Canali, por favor, suas considerações finais sobre o que nós discutimos no programa de hoje. Bem, a gente ouve frequentemente críticas quanto à qualidade do ensino no Brasil, etc. e tal. Porém, a Olimpíada de Astronomia tem mostrado que as escolas que participam regularmente da Olimpíada, os seus alunos sempre se saem melhor do que aquelas escolas que estão iniciando na Olimpíada pela primeira vez. Apesar dos alunos saírem da escola, eles vão para ensino médio, para faculdade, etc. Os professores ficam ano após ano, ensinando aqueles conteúdos e vão se aprimorando nos conhecimentos que vão conseguindo através dessa interação com a sociedade astronômica brasileira e com todos os técnicos relacionados às atividades aeroespaciais brasileiras. Um exemplo do sucesso do ensino de astronomia em muitas escolas brasileiras é que dos alunos que selecionamos e vão à Olimpíada Internacional, todo ano conseguimos pelo menos uma medalha. E no ano passado conseguimos a primeira medalha de ouro na Olimpíada Internacional que ocorreu na China, de astronomia. E estou certo que este ano de 2006, na Índia, vamos ter excelentes resultados também. O que mostra que o incentivo, que foi perguntado no início, é fundamental para o aluno estudar muito além daquilo que é visto em sala de aula. Uma vez que ele está estimulado, ele consegue devorar livros, devorar páginas de internet, manuais como estes. E isso é o que a gente mais quer para o aluno, que ele seja um autodidata, que ele busque o conhecimento, que ele entenda que a escola é um pequeno empurrão que é dado para ele continuar a sua formação para o futuro. Ok, professor Canali, obrigado. E Milton, por favor, suas considerações finais sobre o que nós discutimos hoje. Bem, eu queria, entre as considerações finais, terminar aquela pergunta, né, sobre o voo do astronauta. Bem, logicamente, além dos experimentos científicos que o astronauta levou e que estão sendo analisados pelas equipes, eu acho que é inegável que o astronauta trouxe o programa espacial, trouxe a atividade espacial, a astronomia, a astronáutica, um pouco para o centro da discussão. E como acontece até na Copa, né, todo mundo se torna técnico, todo mundo tem um palpite. Então, uns são contra, outro a favor. E isso gera, então, um grande debate sobre por que o Brasil deveria ou deve ter um programa espacial, o que poderia fazer com esse programa espacial, como esse programa pode auxiliar o Brasil. E eu acho que isso daí é algo de extrema importância e que é uma consequência direta do voo desse astronauta. Sem falar no que o astronauta vai servir de inspiração para os nossos jovens, como já foi comentado, para que se tornem mais tarde, então, aqueles que vão construir um país desenvolvido que nós todos
queremos. Eu queria, falando então sobre o programa espacial como um todo, é o resultado da última revisão que foi feita em 2004. Ele está compendiado aqui nesse volume que chama-se Programa Nacional de Atividades Espaciais e que pode ser obtido eletronicamente na página de web da agência, www.aeb.gov.br. Ele pode ser baixado, está em PDF, e aqui estão as principais conclusões, os principais projetos do nosso programa espacial previstos aí entre 2005 e 2014 para os próximos 10 anos. Tá certo, Milcom, obrigado. Bom, bem, não perca o Sala de Professor, não perca o Sala de Professor daqui a pouquinho com o Valmir Tomasi, meu amigo Valmir Tomasi. Hoje ele e seus convidados vão discutir uma proposta de interdisciplinaridade a partir do vídeo O Homem que Amava Árvores. O debate conta com a participação de professores de Química, Biologia e História. Vale a pena conferir, continue ligadinho na TV Escola, aqui nesta terça-feira também. Bem, o Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as presenças do Geraldo Barbosa de Oliveira Filho, professor de Física do Centro de Ensino Médio Elefante Branco, no Distrito Federal, do João Batista Canali, professor do Instituto de Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e do Emilcom de Castro Carvalho, diretor de Política Espacial e Investimentos da Agência Espacial Brasileira. Obrigado também a você pela parceria de sempre. No programa de amanhã vamos falar sobre o contexto histórico das atividades espaciais e a tecnologia dos foguetes. A gente se vê. Salto para o Futuro, 15 anos parceiro do professor.